Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives. Vamos aguardando o Guilherme entrar e também as outras pessoas que vão participar da nossa live, não é? Essa então é a nossa terceira live de uma série de 3 que nós fizemos sobre astrologia e equilíbrio emocional. Na nossa primeira live, que você pode ver aqui na nossa IGTV, falamos sobre a Lua, Saturno e Sol, né? Nossas emoções, Saturno, o nosso lado no positivo, claro, mais centrado, o nosso mestre severo interior, nosso foco, paciência, perseverança, né? E o Sol, o nosso brilho, o nosso propósito de vida. Depois, na live da semana passada, falamos de astrologia e autoestima, onde focamos bastante na questão do Sol e Vênus. E hoje vamos falar de autoafirmação, né? Autoafirmação, tá me faltando a palavra agora, pera um pouquinho que eu pensei em falar tanta coisa para vocês, autoconfiança, autoexpressão, né? Todas essas coisas vão estar se somando aqui para a gente poder fazer uma live gostosa nessa tarde. Olá, Gabriel, que coisa mais linda! Você sabe que eu pensei em você na semana passada? Muito obrigada da sua presença, meu querido. Você sabe que mora no meu coração, hein? Um abraço muito grande. Muito obrigada da sua presença. Gui, ah. Olá, Vivi. Olá, Tati. Boa tarde. Ah, pois é, vamos ver. Assim que passar a quarentena, quero estar aí, hein? Oi, Gui. Boa tarde, Que querido. Tudo frio bom? tremendo, meu Deus do céu. Senhora, gente, né? Esse frio tá que tá. Oi, Dani. Olá, Olha Miriam. o papo Tintim, querido. Tintim. Nosso chazinho quentinho. Ai, que delícia. Tá Pausa, uma meu tarde momento. um pouco menos fria do que os outros 2 dias, né? Olá, Clarinha. Olha a nossa querida Clara aí. Boa tarde. Saudade, claro, morri de saudade de você. Se Pois é, diga, querida. a Simília deu uma introdução incrível, a gente reforçando principalmente a terceira parte desse encontro que nós temos. E sempre, isso é legal, né? Se desde o primeiro encontro a gente está muito conectado com a energia solar. Porque quando nós falamos de Vênus, a gente tem que olhar para o Sol. Ô, Vivi, a Vivi também está aqui, meu amor. Quando nós falamos de Marte, vocês Obrigada. vão ver como está conectado com o Sol, a relação, a energia solar, a conexão com a nossa essência, com a nossa individualidade, com a nossa identidade sempre ainda predomina, sempre é muito forte. Ô, Si, eu posso começar lendo um trecho aqui? Gente, esse encontro que nós temos é uma troca gostosa, tá? Mas olha que lindo, Si. Tá em espanhol, eu vou tentar dar uma traduzida. Olha, um indivíduo leva adiante o seu propósito, Sol, por meio da ambição, da habilidade e da execução e da energia de Marte. Olha que bonita essa parte que Fantástico. coloca. Se o Sol, ou seja, o rei, se o Sol é o rei e se Marte é o soldado, o Marte, o soldado, cumpre as regras do Sol, cumpre os mandos do Sol, né? Então, olha, se o Sol direcionar Marte para que cumpra as suas próprias ordens, para que cumpra as suas próprias determinações, suas próprias vontades, com muita ambição, com muita energia, somos capazes de conquistar aquilo que nós queremos. Então tem 2 personagens ali muito fortes dentro de nós, que é o rei e o soldado. É o rei e o guerreiro. E os guerreiros só vão em luta, só vão para a guerra, se o sol direcionar, se o sol mandar. Se o sol falar assim, olha, esse é meu caminho, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Olha, o que você achou disso, Si?
Nossa, maravilhoso esse texto, Gui. E quando, como nós já falamos nas outras vezes, mas é bom lembrar para pegar o fio da meada, né? Quando eu não tô de posse do meu sol, de verdade, o que que acontece? Eu desenvolvo uma máscara social, né? Uma persona, vamos dizer, era um nome que o Jung usava, né? E eu acabo virando essa caricatura solar aqui, ó. Olha a cara da figura, né? Então eu acabo virando esse que se acha, esse que é metido, que não é arrogante, é petulante, e aí a vida vai fazer isso com ele mais cedo ou mais tarde, né? Porque na verdade essa pessoa, né, não é necessariamente do mal, ela não está conseguindo administrar o sol dela. Então ela está numa forma ainda infantil de expressão do próprio brilho, né? Aí mostramos para vocês também, lembra lá a jornada do herói, a história do Senhor Frodo, a história de Hércules, o filme Matrix e todas as histórias onde as pessoas estão ali na luta por ela mesma para conquistar o seu sol, o seu brilho. E essa cena eu amo de paixão, de nunca Eu acho canso lindo. de Eu tô vê-la arrepiado e de de lembrar, assim. mostrá-la, né? Ela é emblemática, todo o reino se curvando, aqueles hobbits anõezinhos, e eles com essa cara assim de, nossa, o que é isso? Eles não estavam esperando isso, eles não foram atrás disso, Isso. eles não foram para a luta, para a guerra, para que o reino se curvasse diante deles. Eles foram porque era justo, porque era a coisa certa a fazer, porque eles estavam indignados com aquela maldade toda que estava imperando no reino, né? E o Marte, Gui, eu estava aqui até estudando esses dias também para a live, né? O Marte também é a indignação. Isso. Naquele filme, quem não viu, veja, e quem já viu, veja de novo depois dessa live, divertidamente. O Hum. Raiva, né? Aquele personagem, o Raivinha lá, ele é indignado, ele fica bravo com as injustiças, ele quer fazer justiça. Então, Marte, que no lado negativo é a raiva, é a violência, é a agressividade, quando o Sol, como o Gui colocou maravilhosamente bem, quando o Sol tá bem, eu tô de posse, de consciência de quem sou eu, do meu brilho, da minha real posição na vida, do meu propósito. O Sol tem muito a ver com o nosso propósito de vida. O meu Marte está bem direcionado, né? O meu Marte pode seguir sob as ordens do rei. Isso é muito lindo que você colocou, Gui. Perfeito, sim. E quantas vezes nós deixamos o nosso sol jogado para as traças, Uhum. mergulhamos na lua, como vimos na primeira live, que são as emoções. Esperamos ter vontade, sim. Porque olha que legal, gente. Marte fala sobre os nossos desejos e o impulso de alcançar os nossos desejos. Mas, gente, só não surge vontade se existe um desejo por detrás. Se não tiver um desejo por detrás, a gente não sai da cama. É por isso que as pessoas estão vendendo tanto aí fora a relação do propósito, encontre seu propósito, encontre o seu propósito. Eu acho existe uma supervalorização, uma superficialidade muito grande por detrás dessa coisa gigantesca e superficial que eles criam da ideia de propósito. Porque, para mim, a ideia do propósito é algo muito simples. É dividir com o mundo aquilo que você tem, poder ser útil de alguma forma. Mas Nossa, se beleza. a minha vontade, a minha ação, o meu ímpeto só surge se existe um desejo por detrás. Por que eu quero acordar todas as manhãs? O que eu quero conquistar? O que eu quero alcançar? Então é essa pergunta que a gente tem que fazer para provocar Marte. Assim, a minha primeira formação é de educação física, gente. Eu assim, a gente tem outras formações da filosofia. Então, a primeira formação é de educação física e eu sempre amei Marte, porque Marte, para mim, tem uma ligação muito grande com a educação física, muito, muito, Nossa, muito, com muito grande. certeza, né? E você sabe, se que eu percebi desde muito cedo o gatilho emocional, que não adiantava eu falar para a pessoa assim, venham treinar comigo, vem que vai ser muito legal. Não, eles tinham que ter um objetivo por detrás disso. Eles tinham que ter um desejo para ser alcançado. Caso ao contrário, ninguém quer ficar correndo que nem doido. Ninguém quer ficar gastando energia. Não é verdade? Objetivo. Então, desde muito cedo, se durante as minhas aulas, eu entrava em um gatilho emocional do o que você veio fazer aqui comigo? O que você precisa? Eu tinha alunas que queriam ganhar força para poder segurar seu neto no colo, se
Olha o propósito. Olha o propósito. De física. Então, aí que eu usava o Marte mesmo para poder impulsionar, para trazer coragem, para trazer... Essa coragem só surge, que é coragem, né? Agir com um coração, quando nós temos, mais uma vez, ligado com o Sol, né, Si? O coração é o Sol, né? Uma relação direta com o Sol, quando nós temos um propósito profundo, um propósito de essência. E aí, sim, você sabe uma coisa que na prática eu observava nos meus alunos? Aqueles que só queriam coisas ali superficiais, fugares. Ah, eu quero ficar com o músculo, quero ficar com a perna bonitinha, eu quero emagrecer. Que não eram desejos verdadeiros, que eram desejos que a sociedade impunham para eles, mas não eram eles que tinham essa vontade. Faltavam nos treinos, não tinham vontade de treinar, treinavam um pouco. Percebe-se porque faltava uma ambição, um propósito por detrás disso tudo. É verdade, Gui. E eu estava lembrando, deixa eu só fazer um parênteses aqui, vale lembrar de novo, nas duas lives anteriores eu falei que eu e o Guilherme estamos aqui falando de arquétipos. Não interessa qual é teu signo, teu ascendente, não estamos falando do mapa de cada um. Estamos falando do arquétipo solar que todos nós temos. Todos nós temos o Sol em algum lugar do nosso mapa. Mas não importa em que signo, em que casa está esse Sol, ele tem essa função do nosso brilho, do nosso poder, do nosso propósito de vida. Que claro que ele vai se expressar em mais detalhes no signo e na casa onde ele se encontra. Mas qualquer pessoa que nunca leu seu mapa astrológico, está vendo a nossa live, vamos supor que você nunca ouviu falar de astrologia, você pode fazer uma reflexão com isso que nós estamos falando aqui para vocês hoje. Como está meu brilho? Como está meu poder? Qual é meu propósito de vida? Como disse o Guilherme, quando eu acordo pela manhã, qual é minha meta? Qual é meu desejo? Qual é meu objetivo? Né? E aí, se você... Como? Aonde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar, né? Então aí, peraí, se esse onde você quer chegar eu quero ter fama, dinheiro, não sei mais o que, isso se esvazia. Ai, meu Deus, que coisinha mais linda! Que gostoso, veio dar sorte para todos nós com essa energia boa, que coisinha linda. É um sol, né? O gato, os felinos são animais solares, né? Tem essa coisa. Sim, né? o Fidel não, né? mas o gato ele para na frente da geladeira, me sirva. Abre a geladeira, pega a papinha e me sirva. Você vai ver muito. É verdade, você sabe, a minha gata era muito assim, ela parava na porta, assim, às vezes ela vinha e ficava no meu consultório. Quando ela queria sair, ela descia, ia até a porta, me olhava, tipo assim, você não vai abrir a porta para mim? E é uma coisa muito assim, e sem ser metida, é a natureza dele, né? É a natureza. É a pessoa que tá, e o animal também, que está de posse do seu sol, do seu brilho. Não precisa ficar esmolando a atenção de ninguém, migalhinhas de amor. Não precisa, porque a pessoa tem consciência dela. Mas é uma jornada, gente. É a jornada do herói que o Campbell falava. Nós irmos lutando com as nossas questões inconscientes, com as nossas questões emocionais, com questões de infância, com questões de educação recebida, né? Mas os arquétipos, eles dão um norte pra gente, né? E eu tava aqui pensando, Gui, na questão do, por exemplo, da Excalibur, né? Porque a espada Excalibur, ela era... Espada é Marte, não é verdade? Só que essa espada, ela ficava dentro de um lago, na mão da Senhora do Lago. Ora, lago, água para astrologia é o que? Campo das emoções, campo do inconsciente. E a água é lua em astrologia, ainda mais lago, água doce, né? Então, assim, se você está numa onda de preguiça, que é o lado negativo da lua, de se pôr de coitadinho, que é o lado negativo da lua, de ficar armazenando ressentimento, é o lado negativo da lua. A Senhora do Lago não vai trazer Excalibur para você. Ela traz Excalibur para aquele que tem o sol, e aí ela dá Marte, tá aqui, ó, vai à luta, porque você tá pronto.
você já é um rei, né? O teu sol tá brilhando, entendeu? Então, Excalibur é aquela vontade que nós estamos de posse do nosso poder, é a vontade de um rei. Então, eu passo a ser rei da minha vida. Eu sei, vamos dizer, controlar minhas emoções, eu sei controlar os meus rompantes, eu sei controlar a minha criança interior que está ferida, que está triste, que tem mágoas, que tem ressentimentos. Isso tudo é normal ter. Ninguém está dizendo que não é normal. O que não é legal é se deixar arrastar por, né? E aí vem um outro lado, gente, que é os mestres Saturno, Marte. Olha aí, o Dalai Lama é Sol, porque ele é chefe de uma nação, então é Sol. Ele senta num trono, é Sol. Ele tem uma coragem imensa, tudo que ele passou na vida dele, que é Marte, uma força que incentiva o povo dele, é Marte. Os budistas no mundo inteiro se espelham nele, e nós que não somos budistas também, porque ele é uma figura extraordinária. Ele é um Marte positivo. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele em Lisboa, Guia, em 2007, 3 dias, o dia inteiro de curso. Gui, a energia que ele tem, nós estávamos em 2.500 pessoas, a energia dele enchia o salão, porque é Sol e Marte, né? Ele se veste de amarelo, olha Yogananda, o guru do Gandhi, olha a carinha dele, que carinha solar, tem brilho, o olho brilha, se veste de laranja, é o chefe, é o mestre, né? E esse foi Swami Shivananda. Foi ele que começou o primeiro ashram de yoga em Rishikesh, que é hoje a capital mundial do yoga. Ele começou esse movimento na década de 30. Veja que é uma pessoa que tem brilho, que tem presença, que tem força. Então, são pessoas que têm Saturno, que é disciplina, perseverança, paciência, esforços constantes, né? E tem o Marte positivo e tem o Sol positivo. Então, são imagens que nos aliviam de cair nisso daqui, na sombra, a agressividade inútil, a tirania, a impaciência e a precipitação. Então, quando nós gastamos muito tempo, muita energia, estourando igual pipoca por qualquer coisa, dando respostas agressivas por qualquer coisa, querendo impor a nossa vontade, impacientes, precipitados, estamos no lado sombra de Marte. E aí não vai ter energia, né, Gui? A gente está falando de um Marte desintegrado, né, Si? Olha, Marte fala para nós, o nosso mapa astrológico, sobre o nosso vigor, a nossa energia física também está associada com Marte. E quando nós despendemos energias para esse tipo, impaciência, brigas, tensões, conflitos, a gente está gastando a energia do nosso Marte. Você sabe que eu falo para clientes que têm Marte forte no mapa, assim, escolha suas brigas. Não perca energia por qualquer coisa. Não gaste seu vigor e sua energia física por qualquer conflito. Ah, vou brigar ali, vou brigar aqui, vou brigar de outro jeito. Não. Escolha as batalhas que você quer trilhar. Escolha as batalhas que você quer encarar. Para que com consciência, determinado, você vá até o final com essas batalhas. Se é muito importante a gente falar da conexão de Saturno com Marte, porque, gente, Saturno nos traz a consistência nas nossas ações. Mais uma vez, eu vou puxar muito para a minha área da época de educação física, porque Marte o tempo todo lá. Para você ganhar músculo, precisa de uma coisa assim, consistência e disciplina. Sem consistência e disciplina, você não ganha músculo. Não adianta, você pode treinar um dia. Você também não emagrece só pelo treino, sem consistência e disciplina. E aí a gente vai falar que a importância de um Saturno para nós não nos tornarmos fogo de palha nas nossas ações. Fogo de palha nos nossos... Vou começar com tudo, desisto. Eu vou encarar, desisto. Você não acha que se você pegar esses grandes mestres, principalmente Yogananda, eu lembro de você falando muito da história do Yogananda, ele veio para cá, de um outro imigrante, todo fora da casinha, quanta disciplina e quanta consistência eles tiveram em suas ações, em seus atos. Quanta autoconfiança, quanto sol. Imagina, quanta presença. 1920, ele foi para os Estados Unidos sozinho.
pele escura, vestia de indiano, foi para Boston, aqueles americanos muito tradicionais, e não se abalou com nada e cativou 6.000 pessoas na plateia, né? Sim, Que era Sol, era Marte e era Saturno bem colocados, né? a Saturno Jamie é o aqui, uma mestre seguidora. severo de nós, tá? Como? Desculpa, cortou. Sim, a Jamie aqui, uma seguidora, comentou, tem um amor, um carinho gigantesco por ela, comentou assim, nossa, falando do Dalai Lama, ele consegue ter esse movimento através da paz, através... nós vamos ter posicionamentos de Marte em elementos específicos, fogo, que vai trazer um Marte ali que vai lidar com a coisa mais impositiva, mais assertiva, colocando muito entusiasmo em suas ações e querendo batalhar mesmo, enfrentar. Nós vamos ter Marte em signos de terra, por exemplo, que vão de uma outra forma, de uma maneira cautelosa, estratégica, disciplinada e consistente, como um bom Marte em Capricórnio, um Marte em Touro e Marte em Virgem, então, que ele vai ali criterioso com as suas Todo ações, metódico, né? todo metódico. Nós temos Marte em signos de elemento ar, que aí a gente vai ver que, por exemplo, assim, você sabe que o Gandhi, se eu não me engano, tá bom? Gandhi tinha Marte em Libra, e aí a gente vai ver da relação da guerra pela paz, pela não guerra, né? O conflito pela não guerra. Então a gente vai se impor, Marte. Nós vamos se impor, nós vamos lutar por aquilo que nós queremos. No caso de Libra, seja na guerra, seja na conflito, a Exato. gente vai se impor de uma outra maneira. Nós vamos ver a Marte nos signos de elemento ar, a relação da imposição através da fala, através das ideias, através das teorias. Nós vamos ver Marte no elemento água, que nem o meu, que é o lado mais afetado, que é Marte em Câncer, Escorpião e Peixes, onde as atmosferas afetam, mas é muito bonito, você sabe que Marte, para mim, a minha ideia de Marte no elemento água, ele age através das atmosferas, ele age através das energias, ele age através daquilo que é mais intuitivo, ele vai seguindo o seu caminho intuitivo. Então a gente vai ver muito bonito que cada um, nós temos 12 formas de agir sobre essa coragem. Nós temos 12 maneiras de nos colocarmos sobre aquilo que nós queremos, nos colocarmos em busca dos nossos objetivos e nenhum coloca o outro em detrimento. Nenhum é melhor ou pior do que o outro. Cada um vai ter a sua particularidade, a sua forma de conquistar aquilo que quer. É verdade. Sabe que imagem que me veio, Gui? Eu até preparei um slide para isso, para mostrar para as pessoas, porque também é emblemática. Ah, é? Ó, o último samurai. Olha aí, ele é Marte e o mestre dele também Marte, porque eram dois guerreiros, mas já é o mestre, é a mistura do Marte positivo com o Saturno positivo. Quem não viu esse filme, veja. Quem já viu, veja de novo depois dessa live, porque vai entender melhor, vai ver coisas que não viu antes, né? Essa força desse samurai, esse samurai que passava por qualquer agrura, qualquer dificuldade firme, sem se descontrolar. Nenhum samurai descontrolava. Só na guerra, que ali ou eu mato ou eu morro, aí é outra conversa, mas é a não violência, né? Eles faziam o quê? Ikebana, eles meditavam, não é? A polícia de Tóquio até hoje faz Ikebana, eu ouvi dizer, né? Porque eles têm que ter essa coisa do autocontrole, da firmeza. A gente nunca ouve falar, né, de uma polícia lá, usando o exemplo do filme do Tom Cruise, uma polícia que tenha se descontrolado e causado uma violência urbana no Japão. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum relato desse tipo de coisa, porque eles são treinados desde pequeno com a disciplina do Marte, não é, Gui? E a Isso. força do... Perdão, a disciplina do Saturno e a força do Marte, Perfeito. né? A canalizar, né, Se é isso que a gente faz tanto com os nossos clientes, né, Se de, olha, canalize esse Marte para tal forma, canalize essa energia de tal maneira, porque, gente, se nós não canalizarmos, principalmente para quem tem Marte forte no mapa, se nós não canalizarmos essa energia pode vir de forma explosiva, de forma impulsiva, direcionar a energia marciana como se diz, esse Ikebana, é isso, meu amor? Ikebana. Ikebana, Ikebana. Ikebana, Isso. Ikebana. Então, existem técnicas, por exemplo, de lutas ou de conflitos, ou então de exercícios que nos trazem para uma maior concentração para que a gente não disperse energia marciana de qualquer forma.
Você sabe que existe uma relação muito grande também do Marte com o sexo, né? Com a sexualidade, com literalmente com a função do sexo. E o que faziam nas guerras para que os soldados ficassem loucos, bravos? E a gente não acha que isso só acontece na guerra. O que a gente faz com os esportistas, com os jogadores de futebol antes de ir para uma partida? Não pode ficar na concentração. eu falava o número 3, não pode fazer ali o ato, não pode cumprir com aquele ato. Por quê? A gente precisa de energia agressiva. A gente precisa de energia dinâmica para poder você ir lá com tudo, sem olhar quem, ir direto na situação e brigar, e lutar pelo que for preciso. Então, esse vínculo ali de aprender a canalizar essa energia, de aprender a direcionar essa energia, faz com que nós tenhamos uma ação contundente, consciente e, mais uma vez ali, madura. É isso que um bom Marte-Saturno, uma boa energia relacionada de Marte-Saturno nos traz. E Saturno, ele dá o limite. Ele é frio. E Marte é quente, Marte é fogo, né? E Saturno é a pedra. É aquele lado nosso que para e fala assim, precisa mesmo você fazer isso? Isso. Presta atenção, né? Eu fiquei muito feliz que uma aluna minha de meditação antes de ontem, ela estava contando que ela teve que ir, não sei se era no banco, uma repartição pública, enfim, que ela pegou uma senha e ia levar meia hora para ela ser atendida. Ela falou, sabe, no lugar de eu ficar lá reclamando da vida, metendo pau, que aquela empresa, que não sei mais o quê, que tinha pouca gente, sabe o que eu fiz? Eu sentei e fiz as técnicas meditativas de respiração. Quando chegou a minha vez, eu já tinha meditado meia hora, estava ótima, saí de lá ótima, as pessoas que estavam em volta de mim ficaram tranquilas, e em outra época eu ia estar lá semeando discórdia. A senhora não acha que isso é um absurdo? Tinha que ter mais gente para atender? Onde já se viu? Eu não estou falando de passividade, eu não estou falando de não lutarmos pelos nossos direitos, prestemos atenção, né? Vamos pôr cada coisa no seu lugar, mas como disse o Guilherme muito bem, escolha a sua batalha. Vai valer a pena. Não gaste energia. Há coisas que não vale a pena. Não gaste energia com o que não vai te resolver nada, né? Porque depois, na hora que precisa, você não tem. É isso. E aí, o que mais acontece, gente, é Marte relacionado ou em signos de água, então mal aspectados com Netuno ou com outros planetas que vão nos dar uma sensação, uma relação de eu luto pelo outro, e aí com uma ideia de muita coragem, eu te defendo, eu faço, eu pergunto, e para você? Você está lutando pelas suas batalhas? Você está lutando pelos seus desafios? Ali eu me coloco no escapismo, então eu encaro as batalhas do outro. Mas na hora de encarar as minhas, eu não quero lidar, eu não quero encarar de frente. Então tomem cuidado com essa falsa ideia de meu movimento é de compaixão, porque a compaixão acontece quando vem comigo e também com o outro. Se essa compaixão só está sendo deliberada para o outro, tem que ser questionada a relação do escapismo quanto às suas próprias batalhas, às suas próprias lutas. O pessoal está perguntando o que significa, o que pode ser um Marte forte no mapa. Gente, tem vários pontos. Eu vou tentar traduzir para não ficar muito astrologuês, tá bom? O que é um Marte forte no mapa? Para quem tem muita energia de Áries no mapa, por exemplo. Para quem tem muita energia de Escorpião no mapa, por exemplo, vai ter um Marte forte. Para quem tem Marte, por exemplo, próximo do... Isso aqui, agora esses pontos, para quem não entende muito de astrologia, fica mais difícil. Para quem tem Marte próximo do ascendente, ou próximo da casa 10, ou próximo da casa 7, ou próximo da casa 1. Para quem tem Marte fazendo aspecto, se comunicando com todos os outros planetas, ou com o Sol e com a Lua. Isso já vai trazer uma relação de um Marte mais forte para esse mapa, tá bom? Se vocês quiserem entender bem, poxa, será que eu tenho Marte forte ou não? É legal fazer uma busca, procurar para um bom astrólogo, que ele vai direcionar certinho. Olha, você tem um Marte forte, ou você tem uma Lua forte, ou você tem um planeta que se destaca ali dos demais, tá bem? E independente disso, dessa questão do mapa em si, você tem o Marte, que é a tua ação, que é a tua coragem. Olha para isso, para esse arquétipo, né? A nossa proposta aqui hoje com vocês é isso. Olhe para o seu arquétipo. Como é que está o seu guerreiro? Meu guerreiro briga na fila do banco, briga na fila da padaria, meu guerreiro briga na fila do supermercado. Oi, aonde que isso vai te levar? Presta atenção.
tá? Eu tenho um lado briguento, eu tenho uma arte forte também, né? Mas aí as práticas meditativas foram me ajudando a ajustar isso daí, né? Si, você tem Marte posturando igual o meu? Não, Si. Eu não lembro. Não, eu tenho em quadratura Então, aí, ó, simpática. eu assino aqui. O que eu tenho que. Eu ainda tenho um monte de energia de aquário, né? O que eu tenho que me controlar para não brigar em rua, para não brigar por Vem o empate. rompante, gente. Quando você tem uma arte forte, você vai saber. Porque aquele rompante, igualzinho aparece no desenho Divertidamente, que o foguinho fica, as labaredas subindo assim. É, Quem tem marca forte é assim, porque a fila do banco tá grande, porque o caixa do banco tá demorando. Tudo é motivo pra gente estourar igual pipoca, tá? Mas ok, graças a esse Marte é que a gente vai pra frente na vida, tá? Só que a gente precisa ter o Saturno. O que que é o Saturno? O limite, a disciplina. Dizer para você assim, peraí, aqui é melhor não. Não é isso. hora de estourar igual pipoca, não, né? Isso. A minha avó também era assim, muito explosiva, sabe, Gui? E de vez em quando, quando ela percebia que ela também estudava astrologia, né? Por conta própria, era autodidata, mas de repente ela parava e falava assim, ai, desculpa a vergonha que eu passei. Porque aí ela Você se sabe que pegava, mas eu tinha falado, né? é interessante porque Marte, principalmente para grande número das pessoas, ele vai ter mais destaque na juventude, naquela falta de controle vai se apresentar principalmente na juventude, porque a juventude está linkada também com Marte, a partir ali dos 16, 18, a gente vai ver uma energia muito marciana, 19, 20, 21 principalmente, a partir disso, a gente vai ver uma Nossa, energia muito marciana de independência. Marte fala de autonomia e independência, gente, aquela coisa de deixa que eu vou, deixa que eu encaro, deixa que eu lido. Então a gente vai ver, principalmente na juventude, essa energia, eu sinto muito briguento, se hoje eu respiro mais, o que eu repasso para os meus clientes é o que eu faço para mim, de cuidado, escolha as brigas, escolha os conflitos, ainda mais gente que traz uma estão me ouvindo. Aí, pera, voltou sim. desculpa. De repente cortou aqui o meu Como sinal. assim? Imagina. Olha o que a Kelly falou, que legal. Às vezes as pessoas nunca saem da adolescência. Perfeito. Ou É se verdade. Marte também, quando em desarmonia, a gente também pode falar de uma imaturidade, né, Si? A gente também Ah, pode. com certeza. Quem tem excesso de coisas em Áries ou excesso de Marte no mapa, assim, como o Guilherme falou, ligado com muitos planetas, né? Marte com Lua, Marte com Sol, Marte no meio do céu, Marte no ascendente, tem uma tendência de ser aquela criança. Aí, Si, vê se voltou. Então, pessoal, aí, vê se. Acho que agora voltou, pessoal. Aí, a gente está A minha falando. internet ela travando, viu? Não, não tem problema, Si. A gente está falando da energia de Marte quanto à imaturidade, quanto a. Sim, e aí eu já vi muito isso, né? Aquela pessoa, ela pode estar com 80 anos, ela tem aquela energia de assim, eu sou o dono da bola, é meu, eu que mando. Ah, é? Não, a bola é minha, ninguém joga se não for do meu jeito, né? E não é por mal, a pessoa tem esse impulso que eu falo que é o impulso do meninão, sabe? Aquela coisa do e que acaba, às vezes, fazendo uns estragos, porque estoura com bobagem, arruma inimizade com as pessoas sem necessidade, e depois fala assim: por que que a pessoa virou a cara para mim? Isso, Sabe? isso. Ô, Si, Não tinha uma má intenção, mas não se controla, né? é impossível, né, Si? Possível. Ele vai em O cima, ele Marte, faz. quando a pessoa não tem um Saturno forte o suficiente para conter, não é recalcar, hein, gente? Mas é assim, dar o limite justo, como um pai dá limite para o filho. Saturno é o pai também, o pai severo,
né? Quando a pessoa não tem esse Saturno dentro dela, trabalhado dentro dela, o Marte sai desgovernado, né? O Sol é nobre, gente. Quando o meu Sol tá legal, o meu lado nobre, nobre de caráter, nobre no sentido de dignidade, não vai querer perder o controle, vai ter vergonha. Né? Então, um bom Sol e um bom Saturno ajudam a dar caminho para um bom Marte, né? Agora, se aproveitando que nós estamos falando dessa relação do bom Sol, bom Saturno, associando com Marte, quantos clientes nós atendemos, quantas pessoas chegam até nós com Marte, fazendo ali um aspecto mais pesado com Saturno, um aspecto desarmônico com Saturno, que vai trazer exatamente isso que a senhora falou, o bloqueio, o desencorajamento. A pessoa se sente meio impedida nas ações. Você sabe que eu atendo muitas pessoas com Marte mal aspectado com Saturno, assim, que me falam, Gui, o que eu faço? Eu não tenho coragem, eu não consigo me colocar, eu não consigo me expor. E eu não sei se depois me diz o que você acha dessas orientações, ou se você tem outras também para poder complementar, mas eu sempre falo a relação de um atleta que quer competir uma corrida, quer fazer uma prova. A gente nunca começa enfrentando 20 quilômetros de uma vez só. A gente começa aos pouquinhos. E é assim que a gente ganha coragem. Coragem também é músculo. Mas é um músculo que não é aqui físico, tá? É um músculo que é aqui dentro, ó. E a gente tem que se pôr nas provas aos pouquinhos. Então eu digo para ela, poxa, se desafie aos poucos, se coloque, se comprometa. Porque normalmente quem tem Marte mal aspectado com Saturno tem muito medo do compromisso, justamente porque é o medo de não dar certo, de não aguentar a ação. Ela nem vai, né? Ela nem tenta, porque ela tem medo da falha. E, gente, ter sucesso na vida é meter as caras. E meter a cara é Marte. Agora, sabe o que eu costumo recomendar para os meus clientes que têm Marte bloqueado, Gui? Então, quem está nos ouvindo, se sentir que, puxa, igualzinho o Guilherme está falando, né? Eu tenho dificuldade de ir, de assumir risco, de meter as caras, de me autoafirmar. Se não tiver muito irritado, não se afirma. Mas aí também, quando vai se afirmar, erra na mão, vai demais, né? Parece um vulcão. Quieto, 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 bum, bum, explode. Quieto, 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 explode, né? É porque esse Marte está com algum bloqueio. Sabe o que eu costumo recomendar para as pessoas que têm assim? Fazer arte marcial. Ótimo! Vai Quer fazer me faz, né? Aqui, ó. um karatê, né? Vai fazer um aikido. Eu acho o aikido maravilhoso. Eu tive uma época que eu tive uma época que eu fiz karatê quando eu era jovem, lógico, e fiz umas aulas de aikido lá na escola de aikido do Sensei Ono, que é uma graça ali perto da Ana Rosa, sabe? E o aikido me encantou, porque é uma coisa assim suave, é um Saturno e um Marte, eu acho que tem um Plutão ali, tem uma força, a energia que eles trabalham tem uma força extraordinária, não é força bruta, é a força interna que é trabalhada, né? Então, eu achei um trabalho extraordinário. Você sabe que eu pratico yoga há 46 anos e adoro yoga, mas o trabalho que eles fazem com a energia da gente, né? Tanto a energia do corpo, quanto a energia de autocontrole, a energia de consciência, de coragem, é fantástico. Olha a Clara aqui embaixo, aquariana. Olha a energia de aquário dela falando. Pode ser capoeira? Pode, Clara. Qualquer luta. O que é interessante aqui nesse ponto, gente, é ver o princípio da correspondência funcionando. Quando a gente fala das lutas, de trilhar uma luta ou fazer alguma aula de luta, é a mesma coisa que enfrentar algum obstáculo, enfrentar um desafio. Quem tem Marte mal com Saturno vai ter justamente esse receio de enfrentar os seus desafios. E a luta é também um meio, um caminho de correspondência de, bom, eu consegui encarar isso daqui, nunca imaginei que me superaria disso. Nunca imaginei que conseguiria correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. É o processo de superação. Começa aos pouquinhos. Começa a pequenos movimentos, a leves passos. Então, perfeito. Olha, é verdade. Tudo aquilo não precisa ser exatamente a luta. Eu acho que o Guilherme deu a dica fundamental, aceite pequenos desafios. Isso. Tá? Então, por exemplo, eu vou aceitar o desafio de fazer a dieta com paciência, perseverança, disciplina, todo dia, papapá, papapá. Isso fortalece a vontade.
Isso fortalece o Saturno, fortalece a disciplina e a vontade é Marte também em ação, né? A vontade é uma mistura de Sol com Marte, né? Depois você pode pegar um outro desafio. Ah, eu vou aceitar o desafio de fazer uma pós-graduação. Por exemplo, eu vou aceitar o desafio de aprender a jogar futebol, né? Eu vou aceitar o desafio. Olha a Dani falando aqui, minha aluna, falando em analogia, artes marciais. Isso mesmo. Isso, Aprendeu bem, mestre. Perfeito. Si, deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui que o pessoal passou. Olha, tá lá atrás. A primeira, tem uma delas da Berenice. Então, olha, Marte pode ser considerado, então, o nosso animal interior que precisa ser controlado? De certa forma, sim, né? Porque ele é instintivo. Marte e Lua são instintivos. Só que a Lua é o nosso lado bebê, ou é o nosso lado supermãe. Lua tem esses dois opostos. Ou eu banco mãe de todo mundo, ou eu sou o bebê que quer colo. E isso é instintivo. Tanto ser mãe, quanto ser bebê que está sempre querendo colo. E o Marte é a nossa defesa. Se a gente tem um Marte fraco, a gente não sabe se defender. Deixa os outros, né, explorarem, passar por cima, fazer desaforo, não reage, né? Depois ganha uma gastrite, uma úlcera, porque não estoura para fora, estoura para dentro, né? Implode. Sim, Davi também fez uma pergunta aqui. Gui, fala de Marte e Júpiter, a gente falou tanto de Marte e Saturno, né? Marte e Júpiter. Aí a gente vai para um lado de defensor, né? Se a gente vai para uma relação mais heróica, de defender causa. Júpiter é idealista, né? É o Peter Pan, eu acho, aquela coisa de defensor dos frascos e comprimidos, a minha mãe brincava. Minha mãe tem, gente, Marte oposto ao quadrado, oposto a Júpiter. Se eu não me engano, é quadrado oposto a Júpiter. Tem um aspecto desarmonioso. E aí a gente também pode ver pessoas que lutam por causas ou lutam por injustiças que às vezes não tem tanto fundo, não faz tanto sentido, pelo menos para ela, na realidade dela nesse processo, tá? E assim, quanto, minha mãe, gente, ela ama esses movimentos de luta pelos injustiçados, luta pelas pessoas que precisam ser olhadas, precisam ser vistas. Muitas vezes entra em causas que nem sabe o porquê que eu tô nessa causa, por que eu tô nessa briga por justiça. Mas a gente vê um Marte justiceiro aqui, né, Si? Sim, é verdade, muito bem. Porque Júpiter, ele é o filósofo, Júpiter é a lei, Júpiter é também o otimismo, e ele tem essa coisa idealista. Júpiter é muito, para mim, Dom Quixote de La Mancha, para mim é uma mistura de Júpiter com Netuno, né? Aquela coisa suave, idealista, maravilhosa, inspiradora, porque onde tem Netuno positivo, sempre traz uma inspiração pra gente, né? E o Júpiter, aquela coisa idealista, né? Mas não tinha muito Marte ali, porque ele não era briguento, né? Ele não saía comprando briga com as pessoas. Mas é uma história extraordinária, né? Sim, a Kelly falando, Marte em Aquário e Marte em Peixes já traz esse colorido também. É verdade, são energias que já trazem esse colorido. Você sabe, sim, que eu tenho Marte em Câncer. Olha, Câncer tem aquela coisa da mãezona, do instinto de cuidado. Eu uso esse exemplo para os meus alunos, eu já falei para a Cirila, mas eu acho interessante reforçar aqui. Que, mais uma vez, é interessante nós apropriarmos, entendermos o nosso Marte, apropriarmos o nosso Marte, para saber como que nós canalizamos essa energia, né? Marte em Câncer tem aquela coisa da proteção, do cuidado. Um dia eu estava andando na rua, assim, na Paulista, eu vi uma moça na minha frente sendo roubada. Eu já te contei essa história uma vez. Eu vi uma moça na minha frente sendo roubada. O cara que pegou o celular dela veio na minha direção. É natural, é Câncer, é instintivo. Quando o cara chegou do meu lado, eu me joguei para cima do cara para poder pegar o celular, para poder defender a menina. Ok, consegui pegar o celular. Olha uma atenção, né? Nessa hora, as pessoas se viraram, todo mundo que estava em volta, e queriam bater no bandido. A energia de Marte e Câncer é energia de cuidado. Na hora que o pessoal começou a vir querer bater no bandido, eu mudei. Eu falei, não, ninguém vai bater nele, não, pode parar. Aqui ninguém vai brigar. O instinto de cuidado, a ação pelo cuidado, é muito forte ali, presente para mim, por conta dessa energia de Marte em Câncer. Instintivo, então, né? Instintivo, sim. Então, é automático.
se a gente não entende de onde vem esse Marte, de onde vem essa energia nossa, do que nos move, do que nos direciona para conquistar as nossas vontades, os nossos desejos, a gente pode acabar comprando ideias, comprando movimentos, comprando objetivos de outras pessoas, porque não estamos relacionados com a nossa energia marciana. Percebe? É verdade. Olha, quem que está falando? A Tati, que ela tem Marte no ascendente e o Sol também. Então, quer dizer, eu tenho uma pessoa corajosa, ativa, aí mete a cara, vai e estoura como pipoca. Claro, Marte no ascendente é bravo pra caramba, né? Independente do signo que ele tá, porque o ascendente, gente, o dono do ascendente é Áries. E Áries é regido por Marte. Então, se você tem o Marte no ascendente, é quase como se fosse um Marte em Áries. Então, aí a energia tá com a força da pipoca, né? Ô, Si, você sabe quando a gente fala dessa energia de Marte, a gente comentou isso no começo, mas só para ressaltar a importância, então, de sabermos usar Marte quando não estamos em desarmonia. Então, saber se colocar, porque tem uma diferença em se colocar e gerar conflito. Tem uma diferença em se impor, expressar as minhas vontades. Minhas vontades são essas, do que esperar. Porque tem muita gente que fala, não, eu sou tranquilo, eu sou calmo. Mas, na verdade, ela só oculta a energia de Marte, ela vai controlando, segurando, e chega uma hora que explode, chega uma hora que sai do eixo. A ideia é saber se colocar nos melhores momentos. Quando o Mercúrio tem que estar mal aspectado com Marte, se Mercúrio é a comunicação, Marte é a agressividade, eu repito uma frase que uma vez eu escutei tão rica, eu repito isso para os meus clientes, eu repito isso para os meus alunos, saiba se posicionar enquanto a coisa está desconfortável, porque naquele momento você vai saber se pôr da melhor maneira. Não espere se posicionar quando a coisa estiver insuportável, porque naquele momento você vai usar suas piores palavras, suas piores ações, seus piores movimentos. Então, se impor não está relacionado somente com conflito. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, a gente vai ter que se impor com conflito, travando as nossas guerras, mas a gente pode, mais uma vez, ter essa liberdade de escolher o melhor momento para agora eu vou falar, agora eu vou me colocar, agora eu vou me posicionar. Faz sentido, Cia? Faz todo sentido. Às vezes o Marte em Terra, Gui, que eu também tenho, a gente perde a oportunidade, perde o timing, porque Terra vai mais devagar, né? Então é aquela coisa, fazem um desaforo, 3 dias depois você para e fala, eu acho que eu devia ter respondido aquilo assim, assado, mas aí já foi, né? Então, apesar de que, como o meu Marte tem quadratura com Urano, eu até dou graças a Deus que ele está em signo de terra, porque senão ficaria impetuoso demais e aí realmente haja meditação para conseguir dar um Saturno para um Marte que fica forte demais, né? Agora, gente, ter Marte, se colocar com Marte, não eu sempre gosto de falar da relação da coragem, que ter coragem não é fazer algo que não te dá medo. Não, muito pelo contrário. Coragem é se colocar em uma situação que te traz medo e enfrentar essa situação. Então, quando a gente lembra daquele leão do Mágico de Oz, que buscava... Eu imagino que ele buscava coragem. Firme, tá? Coragem, ele era um leão covarde, né? Então, era a relação do Sol e Marte, as pessoas falavam, vai lá, vai, se joga, defende. Você vê, ele era um leão que não tinha sol, ele não tinha sol, não tinha brilho, não tinha poder, ele também não tinha coragem. É fantástico, essas histórias, elas têm tanta mensagem junta, né? Para quando a gente consegue ver. E né? é isso que a gente diz. Essa relação do Senhor dos Anéis, por exemplo, eles não... Ó, minha mãe aqui, ó. Mãe, já usei seu Marte mal com Júpiter de exemplo aqui. Sim, quando a gente fala do Senhor dos Anéis, eles não foram com coragem. Não, eles não tinham ali, vou enfrentar... Em alguns... A gente vai ver situações que surgem essa coragem e vamos enfrentar, vamos lutar, mas a gente vê o medo. Em todo lugar que nós temos Marte, a gente vê de outro lado o medo. O medo de eu vou, o medo de encarar, e é justamente nesse momento que Marte se impõe, Marte pode se colocar de vamos encarar, vamos enfrentar. A situação pode nos trazer um grande medo, mas o retorno disso, a gratificação, assim como aquela imagem que a Celina mostrou, com todo mundo se abaixando, todo mundo valorizando as suas ações, o retorno não tem preço. Se uma cliente minha com Marte mal Saturno, que era professora de yoga, e ela falou, Gui, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Eu falei assim, então faz o seguinte, se compromete.
Põe ali, se compromete, fala para uma academia, olha, daqui 2 semanas eu vou dar aula para vocês. Se comprometa. Ai, não sei bem, não sei bem. Garante, confia em mim. Eu entendo desse processo da astrologia. Se comprometa. Ela se comprometeu-se. Nessas 2 semanas, ela falou que o guia, eu fiquei com medo, eu fiquei com receio de não conseguir, eu não sabia o que fazer, mas eu fui estudando, fui montando as aulas, fui desenvolvendo. Ela passou essa barreira, depois ela começou a dar aula na academia, assim. Nossa, olha, que vitória maravilhosa, né? Colocar assim. Depois do primeiro passo, o segundo já fica um pouco mais fácil, e aí a coisa vai, né? É como se esse Marte dela estivesse renascendo, saindo da estagnação. E no que o Marte renasce, também dá apoio para o Sol, e aí a pessoa começa a recuperar o brilho dela, não é verdade? Ou sim, porque a desordem de Marte, gente, todo um planeta quando está desintegrado, ele vai para cima ou para baixo. Ele vai para o muito ou para o nada. Então, a desordem de Marte, a gente pode ver a violência. Só lembrando, a agressividade não tem relação com violência. A agressividade é uma energia essencial. O excesso de agressividade nos leva à violência. Assim como a falta de agressividade nos leva para a inércia, de não se colocar nas situações, não se pôr naquilo que nós queremos. Então, Marte em desordem, ele pode vibrar dessas duas maneiras. Em excesso, briguento, conflito, tensão, fogo de palha, ou na falta, que aí a gente vai ver a inércia, a falta de coragem, a não autonomia, o não A encarar. não afirmação, vive engolindo sapo, não se coloca, não dá limite, não sabe dizer não, tem culpa, tem medo de dizer não, né? A falta de estar usando a energia Marte. Então, olha, se você está com falta da energia Marte, aceite pequenos desafios. Pense na possibilidade de uma arte marcial. Se você não gosta de jeito nenhum de arte marcial, vai para uma academia. O exercício é Marte. Aqueceu, né? Trouxe um desafio. Faça um esforço. Tenha um compromisso com você mesmo, de ser mestre de si mesmo. Eu vou ser mestre de mim mesmo, né? Aí você está trabalhando o teu Saturno positivo, porque em astrologia, quem está começando a estudar astrologia, todo mundo fica com medo de Saturno. Ah, porque o Saturno... Eu Saturno amo meus alunos que estão Nós adoramos Saturno. Nós que estudamos muito astrologia, o lado bom de Saturno é essencial para que a nossa vida flua, para que a nossa vida tenha estrutura, para que a gente alcance as metas. Saturno nos dá a paciência, a perseverança, os esforços constantes, pacientes, como o alpinista que está lá subindo a montanha, ele tem a meta, né? A cabra da montanha que representa Capricórnio, Capricórnio é regido por Saturno, ela é pequenininha a perninha dela, mas ela sobe as montanhas mais escarpadas porque ela quer o musgo que tá lá na pedra, lá em cima, e nada tira ela do caminho. Vai demorar? Vai ser difícil? Vai, mas ela enfrenta. Então, isso é usar Saturno, paciência, perseverança, esforços constantes, e usar Marte, que dá a coragem para, puxa, essa montanha é escarpada, mas eu vou assim mesmo, né? É como colocou a Tati, se tiver medo, vai com medo mesmo. Isso. Ó, minha mãe, Saturno é a estrutura. Exatamente, mãe. A estrutura é a base, são os pilares para as nossas ações. A pergunta que a gente pode deixar, a reflexão para essa live muito interessante é quais são os campos, quais são as áreas, quais são os conteúdos, os temas que me falta coragem, que eu preciso impor a minha coragem ali, que eu preciso ter uma energia de expressão, de me colocar, de me expressar. Quais são as áreas e os setores da vida que eu preciso trazer esse Marte junto com Saturno, tá bom, gente? Mais uma vez, exatamente o que a Cinda falou. Bom senso, paciência, perseverança, Isso. né? Porque Marte quer tudo para ontem. Se ficar só na mão do Marte, ele quer tudo para ontem. Não dá. Não, exato. Construir algo novo, né? Um novo comportamento. Exato. E aí, quando a gente fala de mudança de hábitos, poxa, como tem a ver com Marte, Saturno, Lua também, mas como tem a ver com essa relação de, vamos lá, eu me coloco na ação Marte, consistente, Saturno e perduro até aquela ação cristalizar na minha vida. Então, quais são as ações que depende da nossa coragem, da nossa determinação, que nós podemos nos colocar a partir dessa live? Que pelo menos tem um ponto de reflexão de, poxa, que área da minha vida está impedida porque falta coragem, porque falta impulso,
porque falta vigor para encarar aquela situação. Faz sentido, Si? Perfeito, Gui. E tem florais de Bach que trabalham isso, né? Aí também é uma ajuda a mais que a gente pode dar para a pessoa, para quem tá com Marte muito, dá uma acalmada, e quem tá com Marte, dá uma fortalecida, né? Tem uma perguntinha aqui da Estela. Saturno e Marte no mesmo signo é bom? Estela, bom ou ruim é o uso que nós faremos dessa energia, Ai, né? como eu amo essa resposta. Não existe essa coisa de bom ou ruim, existe como nós canalizamos e usamos essa energia. Vão ter movimentos ali mais harmônicos que nos trazem mais trabalho, desafio. A gente ama Saturno, mas não é leve, tá bom, gente? Não vamos, não é... Quando a gente fala que a gente gosta de Saturno, é porque a gente gosta sabendo o resultado que Saturno nos traz. Mas é pesada, ali a gente vai ver uma relação de compromisso, de responsabilidade, de seriedade. Não é Júpiter e Vênus, que é gostosinho, que é satisfatório. Não, é pesado, mas é justamente para poder encarar e consolidar algo, construir algo. Gente, construção só se faz com Marte e Saturno. Caso ao contrário, você inicia... Sabe aquelas pessoas que iniciam algo e larga? Inicia algo e larga. Inicia algo. Tá faltando ali a relação do Sol com o seu propósito. O que, que você quer, de que forma você quer brilhar naquela ação. Tá faltando Marte na relação de determinação, de se manter na atividade que Saturno nos traz, da consistência, da estrutura, da consolidação. Isso a gente só encontra com Marte. Foco, né? O foco é chegar lá, igual a cabra da montanha. Não interessa que é difícil e vai demorar, mas o meu foco é esse e eu vou para lá, né? Cuidado, gente. Quem tem muita energia de ar no mapa, vai para um lado da ponderação. Olha, ação é Marte, ponderação, a gente vai para uma energia mais elemento ar, e que é a energia da reflexão. E deixa eu pensar, sim, eu gosto de usar muito esse exemplo, por exemplo, na relação de Áries e Libra. Ares é impulsivo e Libra já vai para um caminho de ponderar. Peraí, deixa eu ver, deixa eu observar. Só que pensem em uma coisa, gente. Se eu olhar para a montanha do Everest, se eu ponderar, eu não subo. Não subo. Ser humano nenhum sobe na montanha do Everest. É verdade. Não sabe, a coisa é difícil, a coisa é dura, você tem chance de perder cartilagem, você tem chance de se machucar. Então, se eu ficar só na ponderação, eu não vou subir nunca. Eu preciso ter esse trabalho misturado, essa mistura bem realizada entre a ação e a ponderação. Eu pondero para ver se faz sentido, o que isso vai me trazer, o que essas ações vão me levar, e aí eu tomo a ação. Cuidado para não ficar somente na linha da ponderação. Aí eu vou pegar o trem. Ai, não sei se esse trem vai me levar... O Marte em Libra, né? Isso. Ah, quero, mas será que dá? E se for difícil? Não, deixa eu pensar melhor, né? E aí é por isso que a gente vai falar da importância de agir com consciência, refletindo sobre essas ações, mas agir. Tomem cuidado também para quem tem essa relação muito da ponderação. Ponderar. E aí falta coragem para encarar. Falta ação. Você sabe que, gente, quem sobe montanha não é porque a coisa é gostosa, porque a coisa é legal. De novo, a gente está falando de montanha, Saturno. Quem sobe aquilo não é porque a coisa é boa, mas é porque eles sabem a sensação do que é chegar no topo da montanha. Uma vez eu falei... Devem ser assim, né? Isso, sim. Eu falei isso para uma cliente. Eu falei, olha, tá faltando para ti saber a sensação de comer o bolo pronto. Antes de esperar o bolo ficar pronto, você já quer abrir o forno. Não, espera a sensação de chegar lá. A sensação de alcançar, a sensação de chegar lá no pódio, no topo da montanha, é inigualável. É por isso que a gente fala dessa relação de, olha, seja consistente, porque tem um sabor à conquista que pode ser muito mais duradoura do que o sabor só do começo, do start, do início. Por isso que os processos têm começo, consolidação, meio e fim, transição. Todos os nossos processos na vida têm impulso, consolidação e transição, que a gente possa concluir esses passos na vida e que não vamos só para um caminho de fogo de palha, queima largada. Sim, é verdade. Ó, o Santucci está perguntando, obrigada da presença, viu, primo? E nos casos de pessoas introvertidas com Marte forte, implode? Pode responder, Gui. Claro, não só implode, como a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas acabam entrando no movimento de se auto-machucar. Quando eu digo auto-machucar,
a agressividade está ali e ela precisa sair para algum lugar. Se não está saindo para fora, vai sair para dentro, onde a pessoa se coloca para baixo, onde a pessoa se machuca, onde a pessoa é Ou agressiva. então, né? Gastrite, rinite, úlcera, Inflamações. Isso. tudo quanto é it, porque Marte rege as inflamações, né? Isso. Marte rege o calor do corpo. Se esse calor não é canalizado, esse calor aumenta, aumenta, aumenta e vem como inflamações. Cuidado, gente, com esse movimento de implodir, porque isso machuca tão grande quanto explodir. Nós temos que, de qualquer maneira, canalizar essas energias, tá? Ajuda muito, sabe, Gui, aquele curso de comunicação não violenta, para quem tem muita dificuldade de se colocar. Ai, 20 segundos, Gui! Nossa, nem deu tempo de passar. Gente, muito obrigada. Desculpa, estamos em cima da hora. Até sábado que vem. Beijos a todos. Fiquem com Deus. Vai terminar Até a próxima.